Bom, então eu vou apresentar o meu trabalho. O título é Caracterização das unidades de paisagem como avaliação inicial para o planejamento de um campus universitário modernista, que é o caso da UFSM. Do teclado e do lado. Do lado? É. Então, o meu objetivo com esse trabalho é caracterizar as unidades de paisagem do campus da UFSM. E os objetivos específicos são analisar o desenvolvimento do espaço físico, identificar os elementos urbanos de uso do solo do campus, identificar os usos e ocupações do solo e propor as unidades de paisagem. E a minha justificativa é porque os campos universitários, eles devem ter em foco o planejamento dos seus espaços, pois a falta de planejamento pode acarretar nessa má distribuição e mau aproveitamento dos espaços. Assim como nas cidades, os campos eles precisam associar a expansão urbana com o planejamento territorial. Então, atualmente, o campus sede da UFSM tem uma área de mais de 1.800 hectares, e entre as áreas novas e antigas, no meu caso, esse trabalho é sobre a área antiga, e a universidade conta também com mais de 26 mil alunos matriculados, e em 2000 eram um pouco mais de 14 mil. Então, estimando que a UFSM vai continuar com esse crescimento, faz necessário a construção de novas edificações e nova infraestrutura. Então, deve haver um planejamento que comporte essa nova demanda. Então, por isso a relevância desse trabalho. Então, agora eu vou só pincelar sobre a revisão da literatura geral, que Santa Maria ela teve um crescimento linear de leste a oeste e tem uma população em torno de 231.700 habitantes. No plano diretor da cidade, ele rege o regime urbanístico, né, com os índices de ocupação, índices de aproveitamento, e a UFSM fica no bairro Camobi, que é a cidade leste, que tem essa macrozona dividida em outras zonas, e tanto a UFSM como a base, que fica nessa cidade leste, não é a prefeitura, no caso, que regula esses índices da UFSM. São as próprias instituições. Então, sobre a evolução do campus universitário. Começou no século XII, com as universitas ou studium, que eram aulas na casa dos próprios professores, e as universidades mais antigas datam de 1200, e elas eram incluídas na malha urbana. No século XIX, nos Estados Unidos, surgem os campos universitários, que eram de forma isolada dessa malha urbana, retirados do centro urbano. Em 1920, os campos universitários começam a crescer nos países latinos e também no Brasil, e teve duas grandes fases das universidades aqui no país. A primeira foi em 1920 e 1930, e depois em 1960, seguindo essa mesma lógica ou isolada da malha ou incluída na malha. A UFSM foi criada em 1960 e o projeto piloto teve 7 zonas a partir do eixo central, que é a Avenida Morama, e seguiu os princípios do modernismo, tanto do urbanismo como de arquitetura. Mas, por imprevistos da época, o projeto não foi executado como deveria. Da paisagem, há variadas conceituações, né, sobre o que é a paisagem. Então, como há variadas conceituações, gera-se diferentes formas de análise de representação. E uma dessas formas é a Lei da Paisagem, que é de uma cidade francesa, que, com uma metodologia para elaborar o plano diretor, eles elaboraram 4 tópicos, que é o conhecer, compreender, avaliar e propor. E também tem as unidades de paisagem, que auxiliam no direcionamento do planejamento urbano, zoneamento da cidade, e é uma porção territorial com semelhanças entre si. Então, a minha metodologia, ela é baseada nesses 4 tópicos dessa cidade francesa, que é o conhecer, avaliar, compreender e propor, e ajustado para o meu trabalho, o conhecer é a descrição do objeto de estudo, o avaliar é a organização das informações,
compreender a elaboração e análise dos dados, e o propor é a proposição das unidades de paisagem que se percebem no campus. Então, a ideia é propor essa metodologia para caracterizar as áreas de paisagem, entendendo que ela poderá ser replicada em outras instituições que se assemelhem ao FSM. Então, sobre a descrição do objeto de estudo, tem Camobi, né, que é onde fica a UFSM, fica a 10 km do centro urbano, tem, então, mais de 1.800 hectares entre a área nova e antiga, e no campus sede, nessa área antiga do UFSM, são mais de 21 mil em 232 cursos. Também o campus é dividido em 11 unidades de ensino e possui outros 3 campos universitários, que ficam em Frederico, Palmeira e Cachoeira do Sul. Então, a partir da colheita dos materiais, né, começou lá para a minha qualificação, que eu criei esse banco de dados inicial a partir dos dados da Proinfra, porém eu estava trabalhando com os arquivos do AutoCAD. Então, agora, para essa etapa, eu comecei a trabalhar no QGIS e possibilitou criar mais material. Ali tem só uma tabela que explica quais os materiais que eu obtive da Proinfra e o que cada um continha, né, quais os dados. E sobre as áreas impermeáveis, quando eu importei do AutoCAD para o QGIS, houve uma discrepância, né, dos dados desse mapa, então eu tive que fazer alguns ajustes para ficar mais próximo do real. As camadas elas foram traçadas e locadas corretamente, e então, na tabela de atributos no QGIS, eu adicionei os dados que eram pertinentes a cada uma. A área de projeção conta como a área que a edificação ocupa de forma projetada, e foram consideradas as do QGIS, e a área total é a soma de todos os pavimentos que foram considerados na tabela da Proinfra. E todos os elementos foram representados por polígonos e foram calculadas as áreas. Aqui eu não vou me deter muito para não me prolongar, mas cada camada teve especificidades a serem levadas em conta nessa construção. Aqui tem uma imagem para demonstrar como fica organizada a minha camada de edificação no trabalho no QGIS. Na imagem do meio é para mostrar as diferenças do dado do arquivo da Proinfra para as imagens observadas no Google Earth, que houve algumas diferenças. E na imagem da direita é para representar nos casos em que havia bolsão de estacionamento junto de uma rua e como que foi feito o tratamento dessa situação. Nas áreas permeáveis, se aplicou a mesma coisa das áreas impermeáveis, houve pontos em discrepância, então foram feitos alguns ajustes. A arborização e a área úmida são coberturas que variam durante o ano por condições climáticas, então elas não foram analisadas como áreas permeáveis, apenas como elementos naturais do campus. E assim como a APP também, porque assim como a arborização, as áreas de APP elas se sobrepõem a áreas impermeáveis, então ela não seria completamente permeável. E como cobertura do solo desses espaços, para eles serem contabilizados nessa área permeável, foi considerado a grama. E todos os elementos também foram representados por polígonos e calculadas as áreas, exceto os cursos d'água que foram representados por linha. Então, aqui também tem algumas especificidades que foram levadas em conta, né, para montar essas áreas permeáveis. Aqui é para demonstrar que abaixo da camada de arborização foi contada a área gramínea, e também para mostrar que tem áreas de APP com edificações, por isso que foram feitas aquelas exceções. Então, como elementos de uso do solo, então ficou classificado para análise esses 10 elementos, que depois se dividiram em elementos impermeáveis e elementos permeáveis. Então, nos permeáveis ficou somente grama, área agrícola e açudes. Aqui é a demonstração de como os dados ficaram organizados no QGIS. E após essa organização foi determinada a simbologia para a representação de cada um deles. E com as informações inseridas, então, depois de tudo correto, foi exportado para o Excel, no formato de tabela, para a gente trabalhar nesse formato de tabela e gráfico. Então, eles foram analisados de forma separada e de forma conjunta. E as edificações, elas foram analisadas ainda mais separadamente para a gente criar os mapas temáticos.
Foram criados, então, 9 tipos de mapas, os mapas temáticos, de áreas, de alturas, de décadas e de unidades. Foram divididos por análise e diferentes características urbanas, para analisar a evolução da ocupação no território, e também foi usado imagens, né? Nesse caso a gente usou imagens online, para facilitar a réplica, né, dessa análise, que ela pode ser feita com imagens online. E também, então, a junção desses mapas, tabelas e gráficos deu origem às unidades de paisagem. A caracterização das unidades de paisagem, para a metodologia disso, foram consideradas áreas construídas, os locais da implantação das edificações, os usos e as funções, as décadas, o uso do solo e a pesquisa bibliográfica. E também seguiu o mesmo passo da etapa anterior. Depois de todas as áreas e tudo correto, elas foram exportadas para o Excel e também foram trabalhadas no formato de tabelas e gráficas. As unidades de paisagem foram analisadas individualmente e juntas. Então, no final, foi possível propor a divisão em 6 tipos de unidades de paisagem do campus, que ficaram divididos em 10 partes. Entrando nos resultados, a primeira parte é da análise do uso do solo e depois eu entro nas unidades de paisagem. Do uso e ocupação do solo, falando das áreas impermeáveis, sobre a área de projeção. Ela varia de 10 metros quadrados a mais de 6.700 metros quadrados, e as maiores áreas estão em torno da Avenida Roraima, como o prédio do USM e o pavilhão do CT. O prédio do HVU, que é do Hospital Veterinário, ele fica mais ao sul do campus. E até 1.000 metros quadrados, a maioria dos pavimentos é de um andar. As edificações de um pavimento. Na área total, varia também de 10 metros quadrados, e aí vai até 21.700 metros quadrados. E as maiores áreas estão em torno da Avenida Roraima, assim como as áreas de projeção. O USM também, ele tem a maior área total do campus, entre todas as edificações. Tem um prédio da reitoria, que tem 10 andares, e ele soma mais de 11 mil. E tem o prédio 16 do Centro de Educação, que fica mais no centro do campus. Ele tem um pouco mais de 10.000 metros quadrados. Então, as maiores áreas estão na área central do campus e as menores ficam mais distribuídas e mais espalhadas. Isso pode estar diretamente conectado com o planejamento físico do campus, visto que a implantação de edificações maiores é necessário ter um plano mais elaborado para a implantação. As alturas variam de 1 a 10 pavimentos, mas o predomínio é de um pavimento. Os prédios de maiores alturas estão mais situados nessa porção central do campus, e próximo da Avenida Roraima predomina 2 e 3 pavimentos. Os mais altos são o prédio da reitoria, do hospital e do centro de convenções. Então, todos os andares, todas as edificações, os pavimentos estão na tabela ali embaixo. Predomina o de um andar, e apenas uma edificação de 10, que é o centro da reitoria. E os 6 edificações de 4 pavimentos são todos para fins educacionais. Então, falando das décadas, das décadas de construção das edificações. Em 1960, as edificações dessa década, elas estão mais localizadas na Avenida Roraima, no fundo do bosque, e um pouco mais a oeste, que é do Colégio Politécnico. As edificações em 1970 também estão predominantemente na Avenida Roraima e a leste do box, próximo à quadra de educação física. De 1980 foram apenas 12 prédios construídos, e tem alguns próximos da Avenida Roraima, como a creche de pé amarelo e a psiquiatria, mas os outros estão mais espalhados pelo campus. Em 1990, as edificações estão mais espalhadas pelo campus, há algumas ainda na região central, e dos 30 construídos, apenas 7 foram para ensino, o restante foi para a administração central. Em 2000, teve um aumento significativo de novos prédios, foram construídos 87, e desses mais de 70 foram para ensino. Alguma ainda na porção da Avenida Roraima, mas a maioria na Rua Oeste 10, que é a rua paralela à Avenida Roraima para oeste. De 2010, a maioria também nessa Rua Oeste 10, e a maioria é para ensino, e foram 95 novas edificações.
Em 2020, por mais que tenham transcorrido apenas 3 anos nessa década, elas estão mais distantes da Avenida Roraima e estão mais espalhadas a oeste, leste e sul do campus. Então, de 70 a 70, teve um crescimento mais focal e localizado no núcleo central. Em 80, descentraliza um pouco. Em 90, as edificações voltam um pouco para a porção central, com novos estilos arquitetônicos. Em 2000, pode ser notado um novo padrão de expansão na Rua Oeste 10. Mesmo assim, ainda no núcleo central, tem algumas edificações. Em 2010, então, elas se estabelecem na mesma rua, na Rua Oeste 10, e reforçam essa descentralização da Avenida Roraima. E novas partes também sugerindo um novo padrão de expansão. Em 2020, as edificações implantadas nos últimos 3 anos sugerem o mesmo padrão de 2010. Então, as décadas de maior área construída foram as décadas de 70 e de 2010, que a gente pode perceber no gráfico, tanto de área de projeção quanto de área total. Essas foram as 2 décadas mais construídas. E a década de 60, apesar dela ter mais edificações construídas, foram 48, ela tem uma área bem inferior à década de 70. Isso pode ser em decorrência de que, na década de 60, foram construídos 45 edificações de um pavimento. Já na década de 70, teve uma maior variabilidade. Foram construídos 10 de 3 andares, 6 de 2. Por isso que ele tem uma área maior. As de um pavimento, elas sugerem um uso e de áreas pequenas, que eram para uso exclusivo de departamentos e condições imediatas. E, como eu mencionei, elas requerem um menor planejamento. Na década de 70, o Ministério da Educação criou programas de investimento para campos universitários, e de 74 a 78 houveram outros programas que visaram a expansão das universidades. Então, por isso que na década de 70 teve uma grande área construída. E também em 2007 teve o Reúne, que também proporcionou reformas e ampliações, que surgiu até 30 novos cursos na UFSM. Por isso que 2010 também foi uma área de grande área construída, uma década de grande área construída. Em 2020, com apenas 20 prédios, somam mais de 34 mil metros quadrados, com predomínio de edificações de 3 pavimentos. Então, as unidades do ensino administrativo são 11 unidades, 9 pró-reitorias, e os centros de ensino, eles se localizam mais no centro, e as administrativas mais distribuídas, mais concentradas também em volta do bosque. E ali tem uma tabela que tem as unidades, a quantidade de alunos, a quantidade de cursos, a área que cada curso ocupa e a área por aluno. Então, os elementos de uso do solo das áreas permeáveis foram consideradas gramas, arborização, agrícola, açude e áreas úmidas. Mas, como área permeável, somente gramínea, agrícola e açude. A grama está presente em todo o campus, a arborização é mais concentrada na parte norte e a área agrícola mais concentrada nas extremidades do território. Sobre as curvas em nível, a gente pode perceber as incidências, né, da parte mais baixa, que é a parte esverdeada. Incide com as áreas de APP e com as áreas úmidas. A parte mais alta no centro do campus é referente ao bosque, e também nessa parte mais baixa, mais esverdeada das APPs, estava previsto no projeto piloto um lago. Porém, ele não foi inundado e ficou somente a ponte na Avenida Roraima. Então, a APP e a arborização, ela se sobrepõe sobre outros elementos. Então, das áreas impermeáveis, a maior área é a rua e menor é a calçada. E dos elementos naturais, a maior área de cobertura é a gramínea, que também é de maior área impermeável, permeável nesse caso. Então, ela corresponde a 35% de todos os elementos de representatividade sobre o solo. E as áreas impermeáveis, elas somam apenas menos de 10% de representatividade no solo. Isso reforça observado no mapa que a UFSM é composta majoritariamente por áreas livres e áreas verdes. Então, das áreas impermeáveis, elas estão mais concentradas no centro do campus. A de maior área é a rua e a de menor é a calçada. Os estacionamentos somam mais de 105 mil metros quadrados, sendo 80 mil metros quadrados apenas dos bolsões, e o restante são acessos a ruas ou acesso específico.
As calçadas, elas estão em foco no traçado do urbano do campus, como a gente pode perceber no mapa, que eu coloquei esse trecho só da porção central do FSM. E a área total dela é menor que a área de estacionamentos também, e que ela soma 86 mil metros quadrados. Então, das áreas permeáveis, de maior área é a grama e menor área é o açude. A grama, ela é cobertura do solo, das áreas de arborização e de área úmida, então elas são somadas à grama. Ela aparece menos, mais próxima da Avenida Roraima e das regiões periféricas. E o uso agrícola, ela corre por toda a borda de leste, sul e oeste. A área nova da UFSM, ela não foi analisada, mas ela é agrícola e ela fica próximo à região norte-oeste do campus. Então, chegando nos resultados das unidades de paisagem, elas foram divididas em 6, que é a histórica, expansão, transição cultural, tecnológica e rural. E essas, algumas foram divididas em 2 partes, por isso que surgiu 10 partes da unidades. A primeira é a unidade histórica. Ela fica nessa região central do campus, que é onde tem as edificações de maior valor histórico na entrada e no entorno da Avenida Roraima. Tem arquitetura e urbanismo de estilo modernista, e essa unidade foi definida pelos mapas das décadas e pela pesquisa bibliográfica. Então, tem a tabela das áreas de cada elemento e de como eles se comportam, mas a grama é a de maior presença, com quase 25% de representatividade no uso do solo. O açude é de menor presença e nessa unidade não tem área agrícola e nem área úmida. Das áreas permeáveis, a grama é a que tem maior área e está muito presente em áreas livres das edificações e praças que têm próximos à avenida. E o lago que consta nessa unidade, ele fica ao lado da reitoria e ocupa uma área pequena. Das áreas impermeáveis, são as edificações que predominam. É também a unidade com maior área de edificações construídas e tem 69 prédios. Parte das edificações são de 60, 70 e outras de 2000. E a Avenida Roraima é a avenida mais larga no canteiro central. E também é o P de maior área de estacionamento, que são 51 mil metros quadrados. Então, comparando a área permeável com impermeável, essa é a única unidade que acontece que a área impermeável é maior que a área permeável. Então, ela é uma área com bastante edificações e pavimentação, já está bem consolidada. As áreas livres são bem definidas e correspondem às áreas verdes, e parte dessa UP corresponde ao setor de ensino cívico e cultural e administrativo que foram propostos no plano piloto. Então, a unidade de expansão ela foi dividida em 2 áreas, e a análise das décadas revelou a direção de crescimento dos prédios do campus, que foi no sentido leste-sul e oeste-sul, que predomina a edificação da década de 2000, e essa unidade foi definida pelo mapa das décadas, das áreas e pesquisa bibliográfica. Então, essa área 1 da unidade de expansão, ela fica localizada a leste da Avenida Roraima e predomina edificações de 90 e 2000. A arborização é o elemento de maior presença, corresponde a quase 33% do uso do solo. A agrícola é de menor presença. E nessa área, nessa unidade, não temos áreas de açude e de área úmida. A grama também é um elemento de maior área permeável, e a maior área de concentração de área verde é no meio da unidade, que predomina a gramínea, a arborização e a APP. Das áreas impermeáveis, de maior presença são as ruas e as edificações, que regulam um pouquinho de área. A maioria das edificações são dos anos 90 em diante, e o estilo arquitetônico se diferencia bastante do proposto na Avenida Roraima. Essa, então, já tem uma disparidade maior das áreas permeáveis, né? Elas predominam com mais de 75%. Então, essa UP ela tem grandes áreas livres de áreas verdes, que pode ser em decorrência de um desnível referente à área de APP. O crescimento das novas edificações, a porção nordeste do trecho, na última década e atual, e possivelmente será local de novas edificações no futuro. A área 2 da expansão
da unidade de expansão, ela fica a oeste da Avenida Roraima e pega essa rua Oeste 10, que predominam prédios dos pós-anos 2000 e 2010 também. A grama é o elemento de maior presença, com quase 30% de representatividade no uso do solo. O açude é o elemento de maior presença e essa é a primeira unidade, primeira área que tem todos os elementos da análise. Então, aqui tem uma presença grande de grama, que ela predomina. Tem uma área maior de uso agrícola também. As áreas de arborização são bem espalhadas pela unidade. E tem áreas de APP ao norte e ao sul. E ao sul também tem o uso agrícola, que corresponde às hortas do Politécnico. Das áreas impermeáveis, predominam as edificações, a maioria de 2000 em diante. Aqui começa a diminuir a presença das calçadas e também de ruas e estacionamentos, principalmente dos bolsões. Então, as áreas permeáveis predominam com um pouco mais de 73%, e essas são grandes áreas livres também, que nem a área 1, e predomina também a rua Oeste 10, que tem mais edificações após anos 2000. Não há muitas áreas de APP, o que sugere que há áreas para novas construções. Então, no comparativo entre as unidades, entre as áreas 1 e 2, elas possuem características semelhantes de expansão, mas em momentos diferentes. A área 1, ela tem uma expansão mais recente, e a área 2 é uma expansão mais antiga. Então, por isso que talvez a área 2 tenha uma área de cobertura maior para ela ter iniciado antes a sua expansão. Das unidades de transição, elas também são duas áreas distintas. E predomina a edificação de 2000 e 2010, e predomina também a quantidade de prédios de ensino que foram construídos, com a predominância de um pavimento. E essa unidade, ela foi definida pelos mapas das décadas, das alturas e pela pesquisa. Então, predominam as áreas verdes nessa área 1, que fica a oeste do campus, predominam as áreas verdes e poucas edificações, só algumas ao norte e mais ao centro da unidade. O elemento agrícola é o de maior presença, com quase 35% de representatividade do uso do solo, e o estacionamento é o de menor presença, embora todos sejam existentes nessa unidade, nessa área. Predomina o uso, cobertura de solo da grama, das áreas permeáveis, e a agrícola também aumenta bastante a representatividade. Tem espaços livres verdes sem APP, com tendência a novas construções, porque essa área ela fica localizada próximo aos novos prédios do Centro de Saúde, próximo do USP, e também tem campos de culturas de pastagem do lado e na frente dessa área de expansão. Então, dos elementos impermeáveis, a rua predomina e as edificações estão mais distribuídas e também se localizam mais ao norte. Então, tem o predomínio de áreas permeáveis com mais de 95%, com extensas áreas verdes e aumento do uso agrícola, pequenas áreas de APP em relação à área total da unidade e a tendência de PV direcionar o crescimento. Então, da área 2, unidade de transição, as áreas verdes predominam, as edificações são algumas, bem mais espalhadas pelo campus. A APP é a área que tem mais áreas de edificações em APP, e a configuração delas é imediata ao P de transição, de expansão. E também abrange a rua Sul 20 ao norte, que é a rua que é um tipo acesso secundário ao UFSM. Então, é um corredor de possível desenvolvimento e anteparo para as áreas verdes próximas. Tem um predomínio de uso agrícola, com quase 30%. Os estacionamentos estão menos presentes e também todos os elementos são existentes. A grama é o elemento mais presente das áreas permeáveis. Os usos agrícolas ficam mais concentrados na região central e sul da unidade, e a arborização é bem distribuída e intercalada com áreas agrícolas. E os açudes, que constam aqui que tem uma das maiores áreas entre as UPs, são dos laboratórios de piscicultura. Das áreas impermeáveis, a mais presente é a rua, maior área. Os estacionamentos são mais distribuídos ao norte, e as edificações datam de pós-anos 2000
e a maioria de um pavimento. E as calçadas também têm um contraste entre as edificações de uso público e uso interno, de ensino, porque os usos que são de público, elas tendem a ter mais calçamento. E também predominam as áreas permeáveis, com 93%, com extensas áreas de cobertura gramínea, maior concentração de áreas edificadas no centro do campus, e o papel da UP de transição é amortecer as construções para as áreas mais rurais do campus. Então, essa unidade de transição, ela serve como a transição entre a área urbana e a área rural, com amplas áreas verdes e poucas áreas impermeáveis. E a área 2, ela tem várias edificações de 2000 e 2010 em APP, o que pode ter sido em decorrência da falta de planejamento nessa região, porque coincide com a evolução que a gente teve em 2010 com o Reúne, né? Então, foi construído muitas edificações de um pavimento. Por isso pode ter acontecido. E ambas áreas possuem áreas de APP e espaço para construção de novas edificações. Então, a unidade de paisagem cultural, ela é caracterizada pelas edificações de uso bem definido. As edificações, elas são de uso diferenciado para a comunidade externa e eventos, que tem esse uso cultural e extensionista. As áreas verdes são coberturas gramíneas e o bosque, que é onde as pessoas tendem a se apropriar mais do espaço. E essa unidade, ela foi definida pelos mapas das unidades de administrações centrais e de pesquisa bibliográfica. Então, a grama é o elemento de maior presença, a área úmida e assentamento são de menor presença e a açude e agrícola são inexistentes. A grama é o elemento permeável de maior presença e tem a grama e o bosque, que é bastante usado pela população, e as áreas de APP são grandes áreas e bastantes áreas livres. E tem o Viva ao Campus também, que acontece aos domingos, que é um programa alternativo para a comunidade. Das áreas impermeáveis, a rua é o de maior elemento, e as edificações, elas têm esse uso diferenciado, como eu mencionei, e também tem uma arquitetura mais diferente. Tem predomínio das áreas permeáveis, com 88%, e ela é uma unidade com um uso bem definido e consolidado. Seu espaço e edificações possuem o mesmo propósito, que é se estender à comunidade, e parte dessa UP corresponde ao setor cívico, cultural e administrativo também, no plano piloto. E as calçadas e bolsões de estacionamento são mais localizados para acesso aos prédios. Da UP Tecnológica, essa fica bem atrás do bosque, e a caracterização dela é por edificações destinadas à iniciativa tecnológica. As edificações predominam da década de 60, mas tem algumas de pós-2000. As áreas verdes, ela fica então atrás do bosque da reitoria, possui bastante área verde livre e poucas áreas de APP. Ela foi definida pelo mapa das unidades e de administrações centrais de pesquisa bibliográfica. A grama é o elemento de maior presença, que representa quase 60% do uso do solo. A área úmida é de menor presença e a agrícola é inexistente. Das áreas permeáveis, a grama é de maior presença. Então, tem a grama e o bosque, que é bastante usada pela população, lá do Centro de Convenções. E a PP tem bastante áreas livres também. Então, nas áreas impermeáveis, a rua é a de maior presença e as edificações têm um acesso mais limitado e comporta a maioria das edificações da Proinova. Também nessa unidade tem a usina fotovoltaica, que foi implantada em 2021. E está sendo construído, né, a nova edificação do Parque de Inovação, Ciência e Tecnológica, que vai ficar situado nesse ponto. Também predomina as áreas permeáveis, com mais de 80%, e uso característico tecnológico em um setor de campos dominado por edificações da década de 60. E frente a essa inovação proposta pelas funções dos prédios, a quantidade de áreas verdes traz a possibilidade de desenvolvimento de novas edificações. A UP Rural, ela se divide em 3 áreas, que são as áreas mais permeáveis do campus, nas periferias do território da UFSM, a leste, sul e oeste. A caracterização delas é a maior incidência de APP, como os cursos d'água, SUDES, área de uso agrícola, e ela foi definida pelo mapa de áreas, mapas permeáveis e pesquisa bibliográfica. Então, a da área 1, ela fica mais a leste do campus, toda essa borda leste,
E você tem extensas áreas verdes com APP e a maior área de uso agrícola. E possui apenas uma edificação. Então, a agrícola é que tem maior presença, quase 40% de representatividade. A APP começa a aumentar, né, a sua área começa a aumentar a partir dessa área. A edificação tem pequena presença e calçada e estacionamento são inexistentes. Das áreas permeáveis, a agrícola predomina, a grama também, e o açude é a menor área em relação às outras IPs, maior área. Das áreas impermeáveis é a rua e um pouco da edificação, que essa edificação é de uso da Proinfra. E cerca de 98% dessa unidade é permeável, então ela tem uma caracterização bem definida de uso, áreas verdes e livres, bem aproveitadas com usos agrícolas e açudes, e as APPs demarcam o limite natural, que transforma essa fronteira do leste da FCM em apenas uso agrícola. A área 2 ela fica mais a leste do campus, e também tem grandes áreas verdes com APP, e predomina o uso agrícola. E tem apenas 2 edificações. Então, a APP é o elemento de maior presença, com quase 30% de representatividade. A área úmida é a maior entre as unidades, com 5%. E a edificação é de menor presença, e além das calçadas de estacionamento, que também são inexistentes. Então, das áreas permeáveis, a grama ocupa a maior área, e o açude a menor área, e nessa área também, nessa área 2, tem a área didática experimental da Várzea, que tem mais de 111 mil metros quadrados do departamento de fitotecnia da UFSM. Então, das áreas impermeáveis, domina a rua, e que é a estrada que percorre o limite do campus. Então, essa também tem grande índice de áreas permeáveis, né, com 98,6%. Tem uma caracterização bem definida pelo uso, que intercala áreas de arborização com agrícola, e também pelas áreas de APP, é um espaço bem delimitado. Então, a última unidade, a última área, 3, ela fica bem ao norte e oeste do campus. É uma parte mais retirada, mais isolada. Ela fica próxima da entrada secundária da universidade e faz a ligação com a área nova da UFSM, que também predomina o uso agrícola. E a única área que não tem nenhuma edificação. Então, o uso agrícola é o de maior presença, o açude é o de menor, e edificação, calçada e estacionamento são inexistentes. Das áreas permeáveis, predomina o uso agrícola, e a grama, que tem um pouco mais de 70 mil, e as áreas verdes, então, são para esse uso agrícola em uma região mais plana, e ela é cercada também. Então, a área impermeável é somente da rua, que corre também o limite do campus. Esse tem 98,6% também de área permeável, e também tem esse uso bem definido. Ainda que não tenha uma área grande de APP, essa se caracteriza pela predominância do uso agrícola e inexistência de edificações. Então, das UPs rurais e das de paisagem rurais, elas possuem características semelhantes, grandes áreas verdes com arborização, grama e uso agrícola, e poucas áreas impermeáveis, principalmente edificações. E possuem áreas de APP como açudes e córregos e áreas úmidas, que ressaltam a importância do amortecimento proposto pelas unidades de transição. Aqui, então, é analisando todas as unidades de paisagem em conjunto. Essas são as áreas totais de cada unidade. Então, elas foram determinadas pelas características semelhantes encontradas no uso do solo. São delimitações particulares que tiveram como consequência áreas totais diferentes. A de maior área é a unidade de transição 2 e a UP Rural 1. E a menor área é a UP Tecnológica e a UP Rural 3. Então, aqui comparando os elementos do uso do solo. A unidade histórica, ela tem elementos mais distribuídos de forma mais uniforme e também é a unidade com maior porcentagem de edificações em relação às outras. As unidades de expansão, elas têm um comportamento semelhante entre si,
mas a 2 tem um índice maior de edificação e uso agrícola. As unidades de transição, entre si, elas também têm um comportamento semelhante, com poucas edificações e bastante área verde livre, mas a 2 tem uma maior área de açude. A área cultural, ela não tem área agrícola e predominam as áreas verdes. A UP tecnológica, sem área agrícola também e predominam as áreas verdes e tem maior área de cobertura gramínea entre todas as unidades. E as áreas rurais, as unidades rurais, elas têm diferentes usos e proporção, e diferenças entre as áreas permeáveis e impermeáveis é bem significativa, e tem uma alta representatividade de APP, principalmente a UP Rural 2. Então, das áreas permeáveis de todas as unidades, a grama é com maior índice em quase todas as UPs. As exceções são da UP Rural 1 e 3, que predomina o uso agrícola, e esses elementos, ele aumenta gradativamente de representatividade, e o açude está em maior evidência na UP Rural 1 e 2, e ainda tem um pouco na transição 2. Das áreas impermeáveis, a maior variedade de presença em quase todas, né? Então todas, na maioria, tu encontra quase todos os elementos. 7 das 10 partes analisadas possuem todos os elementos impermeáveis, com exceção das unidades rurais. E da UP histórica, expansão 1 e cultural, elas possuem elementos com representatividade semelhantes na proporção do uso do solo. A UP de transição tecnológica tem o predomínio de ruas e edificações, e as UPs rurais têm predomínio de ruas e pouquíssimas ou inexistentes edificações, e em todas as calçadas e estacionamentos são inexistentes. Então, os estacionamentos, eles se fazem presente no campus da FSM, porque assim o carro se faz necessário, isso se reflete na frota de carros, e por mais que não sejam predominantes as áreas de estacionamentos, ainda assim é de se considerar a marca dele na estrutura do campus. Os bolsões, eles estão mais concentrados nos prédios, próximo aos prédios, e maior presença de estacionamento, esses bolsões de estacionamento. E a inserção na malha urbana deve ser bem planejada para que não haja predomínio em detrimento de áreas verdes ou para pedestres. Então, da permeabilidade, comparando áreas permeáveis e áreas impermeáveis, fica evidente a distribuição do uso do solo. A unidade histórica é a única com predomínio de área impermeável e é o que tem mais espaço dividido igualitariamente. E nas unidades rurais apresenta uma grande diferença na permeabilidade, em que todas têm mais de 97% do predomínio de área permeável. Então, temos as considerações finais. Pelos mapas das décadas, a gente pôde confirmar a existência de um núcleo central modernista, com edificações e urbanismo contidos no projeto piloto. Os mapas de áreas e pavimentos auxiliaram na percepção das áreas consolidadas e da expansão do campus. As áreas permeáveis e impermeáveis permitiram identificar a necessidade de uma área de transição para amortecimento da região urbana para a rural. E dos mapas temáticos e bases de dados, tirou as conclusões necessárias para pôr a divisão do território em unidades de paisagem. Essas unidades servem como um zoneamento em uma cidade, que estipula o que e como deve ser feito. Contudo, para estipular esses índices ideais, há de se ter determinação exata de lote de terreno, algo que não foi possível observar nos dados, e também há de se acrescentar os recuos dos prédios, algo que não foi definido neste trabalho, mas que serve como uma ideia para trabalhos futuros. Então, a UP histórica está bem consolidada como uma área urbana, que predomina as edificações modernistas, e também o traçado urbano, né, modernista. Tem a hierarquia de casas e estacionamentos que se fazem presentes. Na unidade de expansão, você percebe duas áreas de expansões em momentos diferentes, uma mais recente e uma mais antiga. Essa mais antiga deu uma importância para a Rua Oeste 10. E a outra área, ela se dá atrás do USM, e ambas são áreas mais urbanas com pouco espaço remanescente de uso rural e sem muitas áreas de APP.
Nas unidades de transição, servem o propósito de amortecer a transição do urbano para o rural, visto que ficam entre as unidades de expansão e unidades rurais. Ambas possuem predominantemente áreas livres e áreas permeáveis com pouquíssimas edificações e áreas impermeáveis. Além disso, a área 2 possui várias edificações e áreas de APP, que é o reflexo da falta de planejamento dessa região, que pode ter sido de forma desordenada na década de 2000 e 2010, na grande expansão percebida nessas décadas. A unidade cultural tem características distintas no que consiste na tipologia dos usos, com grandes áreas verdes e nenhuma agrícola. Essa região se tornou um dos locais que mais se observa a concentração de pessoas, a usando como área de convívio. A UP tecnológica ela também tem características distintas no que consiste na tipologia dos usos das edificações. As edificações são, a maioria, da década de 60 e tem um foco na pesquisa de áreas rurais e bastante foco em tecnologia com os prédios da Pré-Nova. Com a construção do parque tecnológico, a área tende a crescer em áreas construídas, visto que a tendência é de que os antigos pavilhões dêem lugar a novas edificações. E das unidades rurais, são as únicas unidades de borda, localizadas de maior parte nas extremidades do campus, predominantemente de uso rural e áreas verdes e arborização, e poucas áreas impermeáveis. Então, a divisão do campus em unidades de paisagem demonstra que há áreas homogêneas na universidade e uma certa organização na distribuição das unidades. No entanto, não foi possível definir como se deu esse planejamento, se mesmo este foi, de alguma forma, baseado no plano de desenvolvimento institucional, o que se percebe após o planejamento intra-unidades de paisagem, ou ainda um planejamento físico definitivo e aplicável ao futuro que sirva como base. Ao final deste estudo e das etapas realizadas, pode-se perceber padrões naturais e antropológicos que se repetem, apresentando a paisagem do campus de forma constante. E cada unidade de paisagem determina e caracteriza se abre possibilidades de abrangência de outras análises mais profundas. Por isso, fica algumas sugestões de trabalhos, que podem ser trabalhados de modo mais específico, abordando algumas análises como recuos, as edificações, características mais específicas, assim como tem os trabalhos do Alberto Voli, que é a arquitetura patrimonial, ou mais abrangente, como da Zampieri, da Valentini e do Arussu. Tá bom. Bem, Joane, muito